Boa noite a todos. Amém, é um grupo de louvor, muito bom, parabéns. Bom, hoje eu queria, antes de começar a trazer a palavra, queria só fazer a menção e também parabenizar as mulheres ontem, né? O chá de mulheres Florescer foi um sucesso, né? 70% das mulheres não eram convidadas, né? E com certeza a palavra caiu no coração, a semente, e ao seu tempo vai germinar, né? Então eu dou um agradecimento especial às mulheres que estavam lá envolvidas, servindo, trabalhando, ministrando. Foi muito especial. Deus abençoe as mulheres. Mas, bom, hoje de noite eu quero compartilhar algo. Essa palavra eu sempre tinha um medo de um pouco de compartilhar, mas Deus trouxe ela de uma maneira que eu acredito que Deus me deu uma revelação especial sobre ela, e eu senti no coração de trazer ela hoje à noite. Mas antes eu vou contar uma historinha que vai fazer sentido aquilo que eu quero falar. Não sei se você que está aqui hoje à noite já escutou aquela história de um homem que tinha um barco e naufragou, e diz que ele nadou até uma ilha deserta. E o homem não tinha o que fazer, não acreditava em Deus, pensou, não, eu vou começar a orar a Deus, eu vou pedir para Deus me salvar, é a única coisa que eu tenho para fazer, vou morrer mesmo. E começou a clamar, Deus, me salva, eu estou perdido, eu estou aqui nessa ilha deserta, não tenho como me salvar. Aí Deus respondeu a ele, não, vou te salvar, espera que daqui um pouco eu vou te salvar. E a história diz que apareceu um barco, ofereceu, ô fulano, vem, entra aqui, eu quero vir te salvar. Não, Deus me falou que ele vai vir me salvar, pode ficar tranquilo, pode ir. Chegou um helicóptero, disse, ó fulano, estou aqui para te salvar, vamos lá comigo. Não, Deus falou que vai me salvar. E assim apareceu a guarda costeira, ele disse, não, eu estou esperando Deus, Deus vai me salvar aqui. E ele morreu de fome, coitado, né? Chegou no céu e disse, Deus, por que tu não me salvou, né? Tu me falou que me salvar, mas eu te dei várias oportunidades, e tu não foi. Bom, essa historinha até idiota que eu contei, né? Mas faz muito sentido para aquilo que eu quero falar hoje. Sabia que Deus tem dado várias oportunidades na nossa vida? Isso eu falo de mim também, muitas oportunidades. Eu creio que Deus deu muitas oportunidades para você. Muitas, tremendas. Umas, talvez muitas, outras talvez não tanto, mas com certeza Deus deu muitas coisas para você, muitas oportunidades. Mas muitos estão estagnados, esperando o que vai acontecer. Talvez você não conseguiu ainda viver o extraordinário porque você não está conseguindo usar essas oportunidades, você não está colocando em prática. Talvez você já não entendeu ainda, mas você já ganhou oportunidades. Deus já colocou na vida de você muitas oportunidades para você viver o extraordinário. E o nosso Deus é um Deus de muitas oportunidades. É tremendo isso. Ele dá várias oportunidades para o homem e para a mulher. E desde a história, desde Adão e Eva, Deus sempre foi dando chances, oportunidades para o homem se conectar com Ele, para mudar a história da humanidade. Deus realmente nunca enjoou, até agora, de dar oportunidade ao homem e à mulher. E o tema que eu quero compartilhar hoje é o Deus que dá oportunidades. Exatamente esse tema de hoje, o Deus que dá oportunidades. E para nós começar essa palavra de hoje, eu quero basear a minha palavra em Mateus capítulo 25. Mateus 25, Jesus está falando. Amém. Mateus 25, Jesus conta duas parábolas. A parábola das 10 virgens
e a parábola dos talentos. E o capítulo 25, Jesus começa a falar dessas parábolas, ele inicia com um versículo, uma palavra, ele inicia esse capítulo 25. Ele diz: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens e aos talentos. O que é semelhante? Por que era semelhante ao reino dos céus? Porque os princípios que Jesus passou nessas duas parábolas é igual aos princípios do reino. Então Jesus, de uma maneira objetiva e clara, para os discípulos daquela época entender o princípio do reino, ele falava parábolas. Então ele primeiro começa a dizer: o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. E depois que ele contou a parábola das virgens, ele diz: e consequentemente também o reino de Deus é igual à parábola dos talentos. E hoje eu quero me deter na parábola dos talentos. E eu creio que Deus tem algo poderoso aqui. Mas vamos lá, Mateus 25, versículo 14 ao 28. Nós vamos ler, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, tá? É bom, né? Amém. São versículo 14 ao 28, diz assim: e o reino dos céus, então, também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida, partiu viagem, foi viajar. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Repete, imediatamente. Só para fisgar vocês aqui, ó. E aplicou-os e ganhou mais 5. E também os que tinha dado 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Agora vem a conta, né? E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu parei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e veja, eu ganhei mais 2. E aí veio o terceiro, né? E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Daí vem o terceiro, coitado, que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Uau, forte, né? Gente, essa história, essa parábola conta 4 personagens: o Senhor, o primeiro, o segundo e o terceiro servo. Por que esse texto fala dessa questão de talento? O que é isso, Anderson? Bom, se tu pegar outras versões da Bíblia, talento, outras versões dizem dinheiro. Na minha versão aqui é talento também. Mas é algo que tem valor, é dinheiro. Aqui ele está usando talento, dinheiro. Essa parábola significa que o Senhor deu aos servos algo de muito valor, uma riqueza. E eu não quero falar hoje de dinheiro, tá? Não é isso. Até pode-se entender que é isso, mas não é. E eu quero realmente trazer essa ideia de um Senhor que entrega coisas grandes na vida desses homens, oportunidades. E eu fiquei pensando um pouco o que cada um fez com a oportunidade que foi ganha. Nós vemos na história que 2 fizeram diferente e 1 fez ao contrário.
E eu trago hoje para a nossa vida, aqui a parábola, esse Senhor, Jesus está falando dele. Aqui significa o Senhor, significa Jesus. E os servos aqui é nós. E eu comecei a pensar, e eu trouxe essa palavra para dentro do meu coração, e eu comecei a pensar, o que eu tenho feito com a oportunidade que Deus me deu? Com as oportunidades. O que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu? Você está multiplicando essa oportunidade, ou você está enterrando ela? Mas será que Anderson, eu ganhei uma oportunidade? Será que eu ganhei uma riqueza do Senhor? Será que eu tenho algo de valor que Ele entregou em mim? Amado, será que não caiu a ficha ainda? Para todos Deus deu uma oportunidade. Você não ficou de fora. Você chegou na fila e ganhou também. Todos nós ganhamos uma oportunidade do Senhor. Seja uns muito, seja outros pouco, mas todos ganharam. E esse texto, então, fala que para um Ele entregou 5, para outro 2 e para outro 1. E deu essa possibilidade de cada um desenvolver o seu talento, a sua oportunidade. Ele deixou livre para cada um. Amado, eu fico pensando, nós muitas vezes estamos esperando uma resposta do Senhor, estamos esperando que Ele mude uma situação, e nós imaginamos que o Senhor é que nem mágico, né? Aqui não tem uma paqueta, não tem. Eu ia pegar aqui e demonstrar, mas que nem mágica, né? Só tocar e multiplica o que acontece. Nessa história, é bem diferente. Nesta história, o Senhor entrega uma oportunidade para acontecer algo diferente. E às vezes a gente está esperando tantas respostas, de estralar dedo, mas o Senhor já te deu uma oportunidade para fazer diferente. Já tem algo na tua mão que Ele vai fazer, que Ele vai transformar. Mas a gente espera muitas vezes aquela resposta, aquela mágica que aconteça, que mude. Mas o Senhor já confiou em você algo que vai mudar a sua vida. Ele já deu uma oportunidade. Ele confiou que todos nós fizéssemos algo com a possibilidade que Ele entregou para ti, que Ele entregou para mim. Ele confia isso. E Deus nos dá o direito de multiplicar essa oportunidade, de trabalhar essa oportunidade, de ganhar mais, de multiplicar, de crescer, de frutificar. E eu comecei a pensar como isso é interessante, como Deus trabalha em nossa vida. Deus entrega para todos nós uma possibilidade. E o que nós fizemos com isso? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus entregou? E eu comecei a pensar nisso, comecei a ficar, realmente, começou a me incomodar dentro de mim. Não sei se vocês já viram aquele filme A Volta do Todo-Poderoso, que é o homem que faz uma arca lá em Nova York. Tem uma parte daquele filme, é um filme de comédia, mas o princípio dele é muito forte. E tem uma cena, a única cena daquele filme que para mim me marcou. Deus aparece para a mulher do homem que tinha construído uma arca em Nova York, ela fugiu porque ela tinha vergonha, deixou o homem sozinho com seus filhos. E nessa cena desse filme, Deus encontra essa mulher num restaurante. Interessante que ela começa a conversar com Deus ali, que é para ser Deus. E Deus faz uma pergunta para ela. O que acontece quando tu ora para Deus, para você ter mais paciência? O que Deus faz? Deus coloca paciência na tua vida, ou Ele cria oportunidades para você ter paciência?
Gente, isso me marcou de uma maneira muito forte. Senhor, eu quero ter mais coragem, mas será que Ele não dá a oportunidade para você ter mais coragem? E agora eu pensei em uma coisa, muitas vezes a gente ora, Senhor, me dá mais fé, me acrescenta minha fé, me dá mais fé. Aí o Senhor começa a te dar a oportunidade para você ter mais fé. Isso é tremendo, não é? E eu comecei a pensar nisso, e Deus é tremendo como Ele trabalha com seus filhos, como Ele quer desenvolver em você, como Ele espera você desenvolver aquilo que Ele te deu na tua mão. Isso é tremendo, quando nós entendemos que Deus está esperando você desenvolver aquilo que Ele entregou na sua mão. E tem uma parte nessa parábola que para mim me deixa muito pensativo, que é a questão da capacidade. Nós lemos que o Senhor, por que o Senhor entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro? Por que Ele não entregou tudo 5 para todo mundo, ou dividiu igual para todos? Porque o versículo diz aqui, que Ele entregou de acordo com a capacidade de cada um. Eu vou falar uma coisa aqui, que até assim até faz a gente pensar. Parece que o reino de Deus é por mérito, né? É meritocracia, né? Se Ele deu para cada um segundo a sua capacidade, então é mérito. Por que todo mundo não ganhou igual? Porque o Senhor, que deu a oportunidade, deu os talentos, Ele viu que eles tinham capacidade de receber aquilo que eles tinham que receber. O de 1 não podia receber 5. E a salvação é diferente. A salvação não é por mérito. A salvação em Jesus Cristo é apenas você aceitar o sacrifício e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. A salvação não é mérito, mas Jesus traz que o desenvolver no reino é por capacidade. Uau! Isso é forte, né? E eu comecei a pensar isso. Então, para você desenvolver no reino dos céus, como Jesus trouxe aqui, você precisa ter capacidade de desenvolver. Você precisa ter capacidade para receber aquilo que Ele quer colocar na sua vida. Você tem que ter capacidade de receber as oportunidades que Ele vai colocar na sua vida. Eu penso que nem uma escola, né? Você vai estudar numa escola, você faz a matrícula, você entra sem problema nenhum, você apenas assina um contrato, você assina alguma coisa e você começa a estudar. Mas para você passar de ano, você precisa fazer prova, você precisa se esforçar, você precisa ter capacidade de fazer uma prova e passar de ano. E mais ou menos é assim a nossa salvação e o reino. A salvação você entra de graça, você não tem esforço nenhum, porque alguém já pagou o preço, que é Jesus. Mas o reino dos céus, você ter mais do reino, você desenvolver no reino, você crescer dentro do reino de Deus, você precisa começar a desenvolver capacidade. Isso é forte para nós. E eu comecei a pensar nisso, e tem um versículo em Mateus, capítulo 11, versículo 12, que Jesus fala sobre isso que eu estou falando, Mateus 11, versículo 12. Olha só o que Jesus fala aos discípulos: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam a força se apoderam dele. Jesus está falando o quê? Esforço. Você precisa se esforçar para se apoderar do reino. A salvação é dada para você de graça, mas para você começar a caminhar no reino de Deus, você precisa se esforçar, você precisa fazer algo a mais para Ele te entregar algo a mais. E é disso que eu quero falar hoje à noite, exatamente disso. Você precisa
realmente aumentar a sua capacidade de Deus começar a te colocar coisas na sua mão, riquezas, tesouros, e eu não estou falando de dinheiro, mas possibilidades de você desenvolver a sua vida, a sua família, o seu trabalho. E o reino é isso. Mas como, Anderson, eu aumento minha capacidade? Como eu esforço para aumentar a minha capacidade? Como está a tua busca por Ele? O quanto você tem se esforçado em buscar a sua presença? O quanto você tem renunciado para ter mais da sua presença na sua vida? E é disso que fala de aumentar a sua capacidade. Amado, você precisa se mover no reino. O reino de Deus, ele é feito de movimento. Você não pode apenas, eu estou salvo, eu já confessei Jesus, eu vou sentar no meu banco e vou no culto, domingo após domingo, é isso que eu quero. Não, amado. Ok, salvação, espero que só isso basta. Mas o reino, para você crescer dentro do reino de Deus, para você viver o extraordinário, o sobrenatural, coisas grandes, você precisa se mover. Você não pode ficar apenas sentado, salvo, sentado e satisfeito. Não. Tem algo muito mais além da salvação. Tem um reino totalmente disponível para mim e para você. É disso que essa palavra fala. Você precisa estar disponível para receber mais o Senhor. A sua salvação pode estar garantida, mas se você quer algo a mais, se você quer viver coisas grandes, você quer viver o sobrenatural, você quer viver realmente algo extraordinário, você precisa se mover no reino. Seja um dom que Ele vai te dar, seja um ministério, seja amigo, seja emprego, seja qualquer coisa, o Senhor vai entregar na tua mão uma possibilidade de você avançar, de você crescer, de você desenvolver o reino. E aqui para mim tem uma grande revelação nesse texto, da parábola dos talentos, tem uma grande revelação. A Bíblia aqui diz que o Senhor deu aos seus servos. Tem uma tradução mais antiga, que fala que o Senhor deu aos seus escravos. Essa minha versão fala servos. O contexto ali que está acontecendo é um servo e os seus escravos. É isso. E agora, esse Senhor entrega aos escravos uma riqueza, um dinheiro, um valor. Ele entregou o dinheiro dele aos seus escravos. Há uma troca de posição agora. Escravo, agora o Senhor entrega dinheiro, entrega posses, entrega riquezas na mão de um escravo. Há uma troca, uma inversão, agora esses homens passam de escravos para administradores, mordomos. Agora eles não são meros escravos, agora eles têm a riqueza do Senhor, do Rei, e eles precisam começar a fazer algo com isso. Eles mudaram de um escravo para um administrador. E agora eles têm que administrar aquilo que o Senhor entregou na mão deles. Tu imagina um escravo administrar as riquezas do Senhor? Escravo só faz aquilo que é mandado, ele não tem direito nenhum, ele não pode opinar, ele não pode falar nada. E a Bíblia diz aqui, Jesus fala que o Senhor entregou as riquezas aos servos, Ele confiou nos escravos, Ele inverteu agora, esses escravos não são mais escravos, eles são mordomos, eles são administradores. Você está pegando o que eu estou falando? Amado, isso é tremendo. Jesus está realmente falando como é que Ele acontece quando nós aceitamos Ele. Quando nós entendemos a cruz de Cristo, aceitamos o seu sacrifício, Ele nos entrega oportunidades, nos entrega o melhor que Ele nos deu na cruz. E nós não somos mais escravos. E muitos estão vivendo uma mentalidade de escravo, com medo, vive independente, não tem identidade, não sabe quem são, estão perdidos.
Mas o Senhor hoje quer mudar a sua mente. Você não é mais um escravo. Você tem a riqueza do céu nas suas mãos. Você tem algo poderoso dentro de você. Ele te deu oportunidades. E o sacrifício da cruz de Cristo te entregou tudo isso de graça. Aleluia! Gálatas 4, versículo 7. Pode botar para mim ali? Gálatas 4, versículo. Assim você já não é mais escravo, mas o quê? Filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Agora você não é mais o escravo que cumpre regras, não. O Senhor confiou a você tudo o que Ele tem, e foi ao céu, está na minha e na tua mão. Há coisas grandes em mim e você. Pode ser que eu tenha menos que você, pode ser que você tenha mais que eu, não sei. Mas Deus deu oportunidades para todos, Deus deu riquezas, Deus deu... Gente, Ele confiou a você coisas grandes. E por que tudo isso? Porque Ele conquistou na cruz. E Ele compartilha isso de graça. Tudo é grátis. Ele deu na sua mão. E Ele nos enche com presentes espirituais. Ele nos enche com bênçãos espirituais. E eu me lembro de um texto da Bíblia que para mim faz muito sentido. Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Para mim isso é tremendo. Gente, o Filho de Deus, a multidão com fome. Eu te pergunto, se Jesus orasse, Senhor, faz chover maná do céu, Deus não fazia chover? Amém? Se Jesus dissesse assim, Deus, nós estamos com fome, nós precisamos alimentar essa multidão, faça chover, faça, sei lá, brotar alguma coisa da terra, com certeza Deus faria. Mas Jesus pediu algo. Alguém tem alguma coisa aí? O que tem ainda? 5 pães e 2 peixes, é isso, Senhor, que tem. Então, a oportunidade, Ele deu a oportunidade para Deus multiplicar e fazer um milagre. E para mim isso é tremendo, porque uma coisa tão pequena, o Senhor transformou em algo grande. Coisas pequenas que o Senhor entrega na tua mão, amado, vão se transformar em coisas grandes. Porque a glória dele vai ser maior. Deus podia ter resolvido o problema de Jesus naquela hora, podia ter feito de tudo, podia ter chovido maná, podia ter feito o que quisesse, como ele já tinha feito no passado. Não. Mas Jesus pegou uma possibilidade pequena, quase nula, quase zero, e transformou em coisas grandes. Deus está colocando coisas na tua mão que às vezes tu acha pequenininho. Mas não vai dar nada, isso é tão pequeno, é tão fraquinho. Mas o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer isso crescer. O Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer algo diferente. E outra coisa nesse texto que para mim fica muito marcado, que nós lemos. O Senhor entregou os talentos aos servos e foi viajar. Quem disse para eles que tinham que aplicar esse dinheiro? Ou para quem disse para aquele servo que recebeu um para enterrar? O Senhor não falou o que eles tinham que fazer. Simplesmente entregou na mão deles. Ele apenas entregou os talentos e foi viajar. Não disse o que eles tinham que fazer. Eles entenderam que deviam ir atrás, multiplicar, construir. O de 5 talentos, a gente leu ali, eu li para vocês repetirem, imediatamente ele foi atrás e multiplicar o dinheiro dele. Imediatamente fazia as coisas. Amado, está na nossa mão o que nós temos que fazer. Nós precisamos ouvir a voz dele, a direção que ele tem, sobre aquilo que ele tem colocado na tua mão. Deus tem colocado coisas na tua mão e você não tá ouvindo a voz dele. O que eu vou fazer com isso, Senhor? Aonde eu vou investir isso que tu me deu? Aonde eu vou colocar isso em ação?
É no meu trabalho? É na minha família? O que tu quer fazer nessa situação? E esses servos foram e fizeram de acordo com o que eles entenderam. Isso é tremendo, amado. Deus deixa você trabalhar. Deus deixa você multiplicar. Deus entregou algo grande nas nossas mãos, Ele deixa a gente fazer do jeito que nós pensamos em fazer. Mas eu creio que nós temos a direção dEle. Você precisa ter a direção dEle. Amado, só que esse Senhor, a Bíblia diz que voltou, né? Lá no versículo 19, a Bíblia diz que ele voltou, e ele pediu parte daquilo que ele entregou na mão, de cada um. E o que me chama a atenção, que o Senhor, Ele recompensou todos da mesma maneira. Estranho, né? O que ganhou 5 talentos, porque ganhou mais 5, ele devia ter dado algo maior. Ele deu para os outros 2 a mesma coisa. O que tinha ganhado 2, o que tinha ganhado 5, ganharam a mesma recompensa. Não teve diferença nenhuma de recompensa. Porque para Deus não interessa o resultado, interessa a tua fidelidade. O que tu estás fazendo com aquilo que o Senhor te entregou? Qual é a tua fidelidade, o teu coração fiel com aquilo que Deus te entregou? Não é o resultado que está acontecendo. O resultado é homens, mas para Deus vale a fidelidade. E o Senhor cobrou apenas o quê? A fidelidade. O que tu fez? De 5 talentos, o que tu fez? Senhor, eu fui lá e multipliquei por mais 5. Beleza, show de bola, recebe a tua recompensa. E o de 2? Ganhei mais 2, então tá. Vai lá receber a tua recompensa. Por quê? Porque ele viu que o coração deles tinha sido fiel. Abre 1 Coríntios 4, versículo 1, 2. Olha o que diz em Coríntios, Paulo fala à igreja de Coríntios. Portanto, que todos nós considerem servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados é o quê? Não, deve estar errado a Bíblia, né? Não, está certo, está certo. Os encarregados é que eles sejam fiéis. Uau! É só isso que Ele espera de nós, amados, de tudo que Ele está entregando na tua mão, de tudo que Ele vai entregar, de tudo que Ele entregou na tua mão, que você seja fiel, com a possibilidade, com aquilo que Ele deixou para você. E eu me chamo a atenção, que para aquele que Ele entregou 5 talentos, e para o outro 2 talentos, ele fala uma frase que para mim é tremenda. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e agora te colocarei sobre o muito. Interessante, né? O que ganhou 5 talentos, tu foste fiel no pouco. O que ganhou 2 talentos também, foste fiel no pouco. E agora eu vou te colocar sobre o muito. Amado, aqui quando o Senhor volta para cobrar dos servos, aqui é a volta de Cristo. Aqui Ele está falando da sua volta. Amado e minha amada, como diz um pregador, meus lindos. Estou brincando. Amados, o Senhor vai cobrar por aquilo que Ele entregou na tua mão. E para Deus, o que Ele entregou na tua mão, para Jesus é muito pouco ainda. A Bíblia diz que Ele vai te colocar sobre o muito. Mas Jesus já veio. Para onde é que nós vamos? Amado, na volta de Cristo tem 1000 anos que nós vamos reinar com Ele. A Bíblia diz que nós vamos participar do reino de Deus.
Amado, vai ser mistério, vai ser algo glorioso. Amado, isso aqui, essa vida, é só um teste para o reino. Gente, o que nós vamos ver no milênio, Anderson, mas onde é que está escrito isso? Pega o Apocalipse, eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muita coisa, mas se você começar a ver o que acontece quando Jesus volta a essa terra, gente, é tremendo, são coisas grandes que o Senhor tem preparado para aqueles que são fiéis. Ele vai nos colocar sobre muitas coisas que a gente nem imagina. A Bíblia diz que a gente não tem nem ideia, mente alguma imaginou o que Ele tem preparado àqueles. É coisas grandes. E o Senhor está usando a nossa vida aqui na terra. Ele está entregando possibilidades, está entregando talentos, está entregando na tua mão, apenas para tu ser fiel, porque depois Ele vai te entregar sobre muitas coisas. Vai ter coisas grandes para você e para mim, preparado no céu. É para lá que eu quero ir, amado. Mas eu quero multiplicar aquilo que Ele me entregou. Eu quero entregar para Ele, quando Ele chegar a minha vez, eu quero dizer, Deus, está aqui. O que Tu me entregou está aqui. Eu não quero perder nada. Mas tem o coitado do último servo, que vem prestar conta ao Senhor. E esse servo desanimou. Coitado. Esse servo, coitadinho, né? Ele disse, Senhor, eu sei que Tu é um carrasco, que Tu vai cobrar, que Tu quer as coisas, Tu quer ganhar dinheiro, eu tive medo de perder esse um talento, essa uma possibilidade que Tu me entregou, eu tive medo de perder. Senhor, sabe o que eu fiz com ela? Eu enterrei ela, porque assim eu não ia perder, estava enterradinha, Tu chegou e está aqui, ó, a minha única possibilidade que eu estou entregando. Mas esse servo ainda continuou, com a sua mente de escravo, presa no escravo, achando que o Senhor ia cobrar, que ia esmagar, que Ele não conhecia o Senhor que ele tinha, ele não tinha intimidade, ele não tinha ideia do que o Senhor tinha para oferecer para ele, porque ele não conhecia realmente o coração do seu Senhor. Então, o que ele tinha? Apenas uma ideia errada do seu Senhor. Ele não entendeu que ele ganhou algo grande nas mãos, ele não entendeu que ele precisava, com essa possibilidade, transformar, multiplicar, e ele enterrou. E a segunda coisa, ele enterrou essa possibilidade. Como eu posso enterrar o que o Senhor tem me entregado? Essa é a pergunta. Como eu enterro aquilo que o Senhor tem me entregado? Seja um dom, seja um ministério, seja a tua família, seja o teu emprego, seja o que for. Primeira coisa que eu penso, como eu enterro? É ser ingrato, achando que Deus dá é muito pouco. Mas Senhor, vai ter um pouquinho para mim. Outra coisa é comparar, nós achando que os outros sempre são melhor que nós. Comparando que nós não somos nada, os outros são demais, Deus ama mais os outros do que eu. Vitimismo, né? Outra coisa é botar a culpa no diabo. Todos tiveram a mesma tribulação, todos os servos passaram para a mesma coisa, só que 2 resolveram fazer diferente. Outra coisa que eu penso quando a gente enterra aquilo que Deus dá é a crítica. A gente começa a criticar com aquilo que Deus deu na mão do outro,
e a gente esquece o que Ele deu na nossa mão. Eu vou meter pau naquilo que Deus colocou nele, mas e o meu? O que tu está fazendo com o que Deus te deu? Esquece o outro. Se o outro quer enterrar, deixa enterrar. Mas eu. E outra coisa que eu tenho visto nos últimos dias muito forte, que muitos têm enterrado possibilidades que Deus tem dado. E muito forte isso. Ela tem 3 palavras: fofoca. Meu Deus, a fofoca tem destruído talentos, amados. A fofoca tem destruído pessoas, tem destruído possibilidades. A fofoca tem sido muito forte nos últimos dias. Eu estou apavorado. O que eu estou ouvindo e estou vendo com meus olhos. E eu falo isso dentro da igreja, fora também. A fofoca. Amado, isso tem destruído você. A tua possibilidade, o teu talento tem sido destruído por causa da tua boca. E isso é muito forte. E eu te faço de novo a mesma pergunta: o que você faz com a oportunidade que Deus está te dando, que te deu, que já te deu nas tuas mãos? Você está multiplicando essa oportunidade, transformando em mais, sendo mais ousado, andando por fé? Porque escravo não precisa de fé, ele só cumpre ordens. Mas quando nós somos filhos, e nós somos administradores das coisas de Deus, nós usamos a fé em ação, porque nós pegamos aquilo que Deus deu, e nós tentamos multiplicar isso. Nós vamos atrás, nós vamos confiando que o Senhor está nos ajudando, confiando que o Senhor está conosco, e Ele começa a ver que nós queremos realmente, não, esse meu servo, ele está tentando fazer algo diferente, ele está indo para cima, ele está investindo, ele está fazendo, ele está trabalhando, ele está se virando, Isso é fé. Mas aquele outro servo nem fé não teve, ele só quis enterrar o negócio dele. Por quê? Porque não tinha fé nenhuma. O que Deus está te dando? O que Deus te entregou nas tuas mãos? Quais as possibilidades que Ele já abriu na tua vida e você botou fora? O Deus que dá oportunidades é o Deus que move, é o Deus que faz, é o Deus que deu tudo. A cruz de Cristo, amado, já nos deu tudo. Está tudo disponível para mim e para você. E eu fico pensando nisso, aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, o que você tem feito? Eu vou ir para o meio do povo aí. Ai. Vem cá, Dani. Vem cá. Essa mulher aqui é a minha oportunidade que Deus me deu. Um dia eu vou ter que apresentar ela para Deus. Eu vou ter que dizer: Deus, eu fui um bom marido, um bom pai. Eu honrei aquilo que Tu me deu. E ela está junto comigo aqui no céu. Por quê? Porque Ele vai me cobrar aquilo que Ele me deu. Se você quer entender como um talento, é um talento. É uma riqueza. Obrigado. Os meus filhos não estão aqui, estão ali na escolinha. Um dia eu vou ter que apresentar esses dois lá diante de Deus. Eu vou ter que dizer: Deus, esses são a oportunidade que Tu me deu. Você está vendo que isso é muito mais que dinheiro? É muito mais que um dom, é muito mais que um ministério. É os teus. É os teus. Amado, quantos eu tenho visto reclamando do seu trabalho? Mas ali é uma oportunidade que Deus te deu para mudar aquele trabalho, para mudar aquela situação, para mudar aquela influência que está ali.
O que Deus tem te colocar na tua mão, seja a tua família. Talvez você não tenha filhos, amém? Tenha só a sua esposa. Talvez você está sozinho aqui hoje à noite, mas Deus te deu uma possibilidade de você ganhar a sua família. O que você está fazendo por essa família? O que você vai apresentar diante de Deus quando o Senhor da glória vir e perguntar: o que tu fez com o que eu te entreguei? Você enterrou? Ou você fez isso florescer? Vou subir ele de novo, que eu ainda tenho umas coisinhas. E olha o que ele fala para os servos que foram fiéis. Servo bom e fiel, você foi fiel naquilo que eu entreguei nas suas mãos. Venha e participe da glória. Uau! Isso ele vai falar, pastor Teixeira. Você foi fiel naquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Versículos que você vai ler nos 2 versículos que fala a mesma coisa. Servo bom e servo fiel. Você foi fiel naquilo que eu entreguei. Um exemplo que eu trago agora e muito real. Pedro, a Bíblia diz que tinha negado Jesus, estava no... Obrigado, André, muito obrigado. Tinha negado Jesus, e a Bíblia diz que Jesus então foi crucificado, ressuscitou, e Pedro desistiu da oportunidade que Jesus tinha dado, de ser a pedra que ele edificaria a sua igreja. Pedro tinha desistido disso. Mas a Bíblia diz que Jesus um dia ele tinha voltado a pescar, tinha voltado de novo à sua profissão, tinha abandonado o chamado. Imagina, Jesus chamou ele para ser a pedra que ele edificaria a sua igreja, chamou para edificar a sua igreja, para afirmar o fundamento. E esse homem entregou tudo, porque tinha negado. Mas Jesus estava na beira da praia, e a Bíblia diz que Pedro estava pescando, e os discípulos disseram: olha, tem alguém lá fazendo um fogo lá, ó. Pedro olhou, esse é Jesus. A Bíblia diz que ele se jogou do barco e foi, eu imagino, e ele sentou com Jesus, Jesus pediu para trazer os peixes para ele fritar, para fazer ali uma comida. Pedro, tu me amas? E Jesus faz aquelas 3 perguntas para Pedro. Então vai, Pedro, a oportunidade é tua ainda. Vai, o teu chamado está aí, cara. O que passou, passou. E a Bíblia diz que Pedro, depois disso, foi para o Pentecostes, e no Pentecostes a Bíblia diz que ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. O chamado, ele aproveitou a oportunidade que Jesus de novo tinha dado a ele. E ele foi e fez. Quantos de nós estamos perdendo as coisas que o Senhor tem entregado? Temos abandonado. Temos deixado a nossa mente dizer que não dá, que não tem possibilidade, deixando que talvez a crítica, a fofoca, a inveja, enterrar aquilo que o Senhor tem colocado. Talvez alguém te feriu. Mas, amado, Jesus está lá na praia te chamando de novo. Vem, vamos mais um pouco. Que tremendo isso, né?
E eu creio que essa palavra que o Senhor trouxe não é para cobrar nós, mas é para nós mostrar que existe um reino, onde Ele entrega várias coisas para nós, várias possibilidades, vários talentos, várias riquezas, o Senhor tem nos dado gratuitamente. E Ele nos faz essa pergunta: o que você está fazendo com aquilo que eu te entreguei? O que você está fazendo com isso? O que você tem feito?